Sabe o que é curioso? A gente vive num mundo com, sei lá, toda a informação do planeta na palma da mão. E mesmo assim, parece que as teorias da conspiração nunca estiveram tão em alta. Por quê? A resposta, olha, não está só na internet não. Ela está bem mais fundo na programação do nosso cérebro, uma programação de milênios. É nessa psicologia por trás da crença que a gente vai mergulhar agora. Mas antes de a gente começar, um ponto muito importante. A ciência é um processo, né? Uma busca constante. Então, por mais completa e cuidadosa que seja a pesquisa por trás do que vamos conversar hoje, ela pode sim conter erros. Faz parte da jornada em busca do conhecimento. Então, fica essa grande pergunta no ar, né? Numa era de informação infinita, por que o inacreditável ainda nos atrai tanto? E é fundamental entender que isso raramente tem a ver com inteligência ou com o caráter de alguém. A questão é como a nossa mente vem programada de fábrica, digamos assim, para dar sentido ao mundo, usando ferramentas evolutivas que são, olha, muito, muito antigas. Beleza, então vamos fundo nisso. E para começar, a gente tem que ir lá na base de tudo, na nossa própria programação biológica. O cérebro humano é, antes de mais nada, uma máquina de sobrevivência. E isso traz umas consequências bem inesperadas. Tudo começa com uma palavrinha que soa complicada, mas a ideia é simples. Apofenia. É aquela tendência que todo mundo tem de enxergar padrões em qualquer coisa. Sabe, ver um rosto numa nuvem, ouvir uma mensagem secreta numa música tocada ao contrário. Nosso cérebro é uma maquininha de ligar os pontos. O problema é que, às vezes, ele tenta ligar pontos que nem existem. Essa busca por padrões foi, claro, essencial para nossa sobrevivência lá atrás, mas no mundo de hoje ela pode pregar umas peças na gente. Para entender isso, vamos pensar do ponto de vista da evolução. Imagina um ancestral nosso na savana. Ele ouve um barulho no mato. Ele tem duas opções de erro, certo? O primeiro erro, o falso positivo. Ele acha que é um tigre, mas é só o vento. O custo, um susto, um pouco de adrenalina. Passou. Agora, o segundo erro, o falso negativo. Ele acha que é só o vento, mas é um tigre. O custo? Bem, ele vira almoço. A seleção natural obviamente favoreceu os cérebros que cometiam o primeiro tipo de erro, ou seja, cérebros que sempre erram pelo excesso de cautela. E isso nos deixou hipersensíveis a qualquer sinal de padrão ou ameaça. E é aqui que a química do cérebro entra e a coisa fica fascinante. A gente ouve falar muito da dopamina como uma molécula do prazer, né? Mas ela também funciona como um marcador de importância no cérebro. Olha só que interessante. Uma coincidência qualquer, uma coisa aleatória, pode ser sinalizada pelo cérebro como algo super significativo. E quando a gente consegue conectar esses pontos aleatórios, pá, vem aquela descarga de dopamina, aquele momento, essa recompensa química faz a gente se sentir genial, como se tivesse descoberto algo muito profundo. E isso reforça a crença, mesmo que o padrão seja pura ilusão. Certo. Saindo um pouco da biologia pura, vamos ver como tudo isso se encaixa com as nossas necessidades psicológicas, as mais profundas. Porque não se trata só de ver padrões, se trata do que esses padrões significam pra gente emocionalmente. A verdade é que a gente não lida bem com o acaso. O caos, a aleatoriedade, isso gera um desconforto psicológico enorme. E aí que entra a teoria do controle compensatório. A ideia é que, quando a gente se sente sem controle sobre a própria vida, impotente, a nossa mente entra em modo de desespero para encontrar ordem em algum lugar. E aí vem o paradoxo. Acreditar que existe um grupo secreto e poderoso controlando tudo nas sombras pode ser mais reconfortante do que aceitar que coisas ruins simplesmente acontecem, sem rima nem razão. Pelo menos na conspiração, existe uma ordem, entende? Mesmo que seja uma ordem sinistra. E isso nos leva direto para um outro viés cognitivo muito poderoso. A nossa mente adora a proporcionalidade. A gente tem essa intuição forte de que eventos gigantescos precisam ter causas igualmente gigantescas. A ideia de que uma tragédia que muda o mundo possa ter sido causada por um acidente besta ou pela ação de uma única pessoa parece, sei lá, desproporcional. A gente busca uma explicação que esteja à altura do impacto daquele evento. E esse estudo, mesmo sendo fictício, ilustra isso perfeitamente. Imagine que os participantes de uma pesquisa leem sobre uma tentativa de assassinato de um presidente. Num cenário, o presidente morre. É um evento de proporções enormes. Nesse caso, a crença em uma grande conspiração por trás do crime dispara. Mas, se no outro cenário o presidente sobrevive, a consequência é menor. E aí, a ideia de um lobo solitário, um único atirador, parece muito mais aceitável. É um mesmo ato, percebe? Mas o resultado diferente muda completamente a narrativa que a gente precisa para se sentir satisfeito.
E além dessa busca por ordem, existe outra motivação poderosa que é social, a necessidade de se sentir especial, de ser único. Pensa bem, a história oficial é aquela que todo mundo conhece, é para as massas. Já a teoria da conspiração, ela é vendida como um conhecimento proibido, secreto, acessível só para quem é esperto o suficiente para enxergar a verdade. Adotar essa crença pode ser uma forma de satisfazer aquele desejo profundo de se destacar da multidão, de se sentir parte de uma pequena elite que sabe o que realmente está acontecendo. Ok, a gente já viu a biologia, a psicologia, agora para fechar, vamos entender como o mundo em que a gente vive hoje não só permite, mas ativamente amplifica esses instintos tão antigos. O mundo moderno é um terreno incrivelmente fértil para essas ideias. Em épocas de mudança muito rápida, de grande desconfiança nas instituições, no governo, na mídia, surge um sentimento que os sociólogos chamam de anomia. É uma sensação de alienação, sabe? De que o sistema todo está quebrado, que as regras do jogo não valem mais. E para quem se sente assim, perdido e desconectado, uma teoria da conspiração pode funcionar como um mapa. Um mapa bem simples, que explica todo o sofrimento e, o mais importante, aponta um culpado. E soma isso a tal da reatância psicológica. Sabe aquele impulso quase infantil de fazer exatamente o contrário do que mandam? É isso. Quando uma autoridade, qualquer autoridade, diz acredite nisso, a reação instintiva de algumas pessoas é rejeitar. Não por uma análise lógica, mas como um puro ato de rebeldia, uma forma de reafirmar a própria autonomia, de dizer ninguém manda em mim. E aí, claro, a gente joga tudo isso no caldeirão do ambiente digital. Nossos cérebros evoluíram para lidar com o fluxo de informação de uma pequena tribo de 100 e poucas pessoas. E agora, de repente, eles estão mergulhados num oceano global de notícias 24 horas por dia. A gente é bombardeado por alertas de crise o tempo todo, o que deixa nossos sistemas de detecção de padrões em alerta máximo, sem descanso. E para piorar, os algoritmos das redes sociais, que são feitos para nos manter engajados, percebem o que nos causa emoções fortes e nos entregam mais e mais daquilo, nos trancando em bolhas, em câmaras de eco, onde nossas crenças são reforçadas sem parar. No fim das contas, a grande conclusão é que acreditar em conspirações não é necessariamente um sinal de um cérebro com defeito ou de pura irracionalidade. Em muitos, muitos casos, é o resultado de uma mente antiga, uma mente programada para encontrar padrões, para buscar controle e para proteger sua identidade, tentando operar no mundo moderno que é complexo e avassalador demais. É um software de sobrevivência antigo rodando num hardware completamente novo. E é muito importante reconhecer que essa compreensão toda não surgiu do nada. O conhecimento não é uma coisa construída por uma pessoa só. Ele é construído por muitas ao longo de muitos e muitos anos. Fica aqui o agradecimento a todos os pesquisadores e pesquisadoras cujas contribuições permitiram compor essa análise. Eles também merecem todo o crédito por esse trabalho. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a gente sabe que a nossa mente tem essa fiação de fábrica, essa predisposição para encontrar padrões, essa fome por controle, como é que a gente pode, conscientemente, navegar por essa era da informação? Como podemos usar essas ferramentas evolutivas tão poderosas sem nos tornarmos prisioneiros delas? Essa é uma resposta que talvez todos nós estejamos construindo juntos.